Tema em Foco é um oferecimento de estofados JDS, CDL Santa Rita. Tema em Foco Santa Rita TV traz hoje Gabi Brito, que é a formadora social, que ela é também ativista política. Ela vai falar sobre a formações comunitárias e inclusão social. Boa noite. Boa noite. É um prazer imenso ter você aqui conosco. Igualmente, agradeço muito o convite e vamos dialogar. Muito bem. Então vamos começar como as formações comunitárias podem fortalecer, né, o senso de pertencimento e união entre os membros de uma comunidade. Então, é uma pergunta muito específica, né? Porque quando a gente vive em comunidade, a gente tende a viver o cotidiano, né? Sim. Então, eu sou biomédica de formação e lutei muito para poder alcançar alguns objetivos na minha vida. E conviver em comunidades, principalmente mais vulneráveis, acaba fazendo com que você tente ter o dobro do esforço, porque tem toda uma questão social, né? Eu estudei em escola pública, então eu vivencio essas dificuldades no ensino público, principalmente no meu município. Para poder ingressar na universidade, eu passei por outro problema que consiste na violência, né? Eu tive um irmão assassinado no dia que eu fui fazer a prova do Enem para ingressar no curso, no curso superior. E tem outros problemas que, infelizmente, dificultam o acesso. Então, hoje, eu faço parte de uma comunidade onde eu atuo dentro dela para tentar fazer com que mais meninas, mais meninos, né, mais jovens consigam acessar uma educação de qualidade, consigam ter a capacitação, consigam ingressar na vida social, ter acesso à cultura, ter acesso a lazer. Então, esse fortalecimento, quando a gente se sente pertencente dessa comunidade, faz com que a gente queira que outras pessoas alcancem aquilo que a gente alcançou com muito esforço, mas de uma forma mais acessível, até para que mais pessoas consigam chegar nesse lugar. Um desejo de transformação. Exatamente, né? Uma transformação social que faça com que todo mundo tenha acesso às mesmas oportunidades, né? E que saiam de realidades de pobreza, de vulnerabilidade, porque lidar com as chagas sociais, principalmente nessas localidades onde o serviço público não chega, é muito difícil. Então, cabe a gente, enquanto pessoa que vive em comunidade, né, que tem esse senso comunitário, incida para tentar melhorar essas situações. Gabi, e de que maneira as formações comunitárias contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes? Como você falou, a sua vida, a sua trajetória, seu exemplo, né, é muito visível isso para você, porque você vivenciou tudo isso na pele. E essa transformação que ocorreu na sua vida, de que forma isso também pode influenciar outras pessoas? Sendo exemplo, né? Porque enquanto a gente não vê pessoas vivenciando outras realidades, outras desacreditam que é possível chegar. Então, a partir do momento que a gente é exemplo, né, que tem outras pessoas que conseguem, e aí vão puxando outras e dizendo, é real, é possível, dá para mudar, dá para melhorar, dá para sair desse contexto de vulnerabilidade, dá para tentar potencializar pessoas dentro das comunidades. Então, eu acredito que ser exemplo e fazer com que outras pessoas sejam exemplo faz e incide nessa tentativa de melhorar a vida de tantas outras, né? Então, acredito que ser esse exemplo, ter essa representatividade e de conseguir influenciar, inclusive, a juventude a perceber que é possível ter uma vida melhor, que é possível se desenvolver dentro da comunidade e fazer a comunidade se desenvolver também, é muito importante. E esse sentimento de pertencimento é importante para isso. Exatamente. Porque eu acho que a sociedade, de uma forma geral, ela é muito... a nossa sociedade brasileira, muitas vezes é individualista e não coletivo, né? Não vê a coletividade. E eu não sei como é essa realidade dentro da comunidade, se eles conseguem enxergar esse sentimento de coletividade, ou eles ainda têm essa forma do povo brasileiro de assim, dá um jeitinho, isso aqui para mim. Como é que você consegue ver a comunidade? Como é que você consegue trabalhar dentro da sociedade mais... uma sociedade mais fragilizada? Então, infelizmente, essa situação
do comunitário é bem difícil, principalmente em áreas mais vulnerabilizadas, né? Muitas pessoas veem apenas de uma forma muito egoísta a melhoria de vida, né? Eu tenho que melhorar, então as outras pessoas não precisam, quando na verdade não. Para uma comunidade se desenvolver, todas as pessoas têm que se desenvolver dentro dela, né? Então esse senso comunitário ele precisa existir para que a comunidade possa avançar, até nas próprias demandas, por exemplo. No Centro de Defesa dos Direitos Humanos onde eu atuo, a gente acompanha muitas comunidades, inclusive comunidades de ocupação. Comunidades essas que, se não tiver uma união, uma coletividade, eles não conseguem avançar na garantia dos seus direitos, né? A gente vê algumas comunidades que são ameaçadas diretamente, né? E impedidas de exercer o seu direito de viver de forma tranquila no seu espaço, pessoas que lidam com as questões da violência, no conflito de território. Então, se essas comunidades, as pessoas que vivem nessas comunidades não se unirem, né, não agirem de forma comunitária de verdade como deve ser, a luta se enfraquece e quem avança, né, são as pessoas que estão tentando violentar e tentar retirar esses direitos. Então, o sentimento de pertencimento, de coletividade, ele tem que existir para que pautas sociais avancem dentro desses espaços. Infelizmente, nas questões políticas, eu fui candidata por 2 vezes. Infelizmente, nessas questões políticas, as comunidades elas se enfraquecem e tendem a favorecer pessoas com grande poder aquisitivo. E o que é que isso acontece? O que é que isso influencia lá no futuro? É a falta de política pública, né? Exato. Porque a partir do momento que a comunidade ela não tem esse conhecimento, nem essa consciência política de votar e apoiar governantes que realmente tenham esse comprometimento de melhorar a vida das pessoas, elas continuam no mesmo abandono. Então, a gente vê muito isso nas comunidades mais carentes, né? Essa falta de coletividade, essa falta de consciência que acarreta em tantas dificuldades encontradas nesse contexto de vulnerabilidade. E, Gabi, qual é o impacto dessas formações, né, na promoção da inclusão social e na valorização da diversidade cultural? Quando eu lido com essa questão da promoção, né? Eu já remeto muito aos projetos sociais, porque dentro das comunidades mais carentes existem muitos projetos sociais que potencializam essa transformação social e fazem com que crianças, adolescentes, mulheres em vulnerabilidade social, pessoas em vulnerabilidade social tenham acesso a uma educação, ao lazer, até à cultura. Infelizmente, nessas comunidades, a promoção desse efeito cultural é mínimo, porque não se tem investimento público para isso. Então, a gente, quando tem esse acesso aos projetos sociais que lidam com isso, a gente consegue levar para essas pessoas que diariamente não têm acesso um pouco, né, de esperança, até um pouco de convívio, enfim. Então, a formação social nesse contexto de transformação cultural, de acesso à educação, acho que vai diretamente com a inserção dos projetos sociais, porque muito do poder público não existe dentro dessas comunidades, e aí os próprios projetos que executam atividades que deveriam ser executadas pelo poder público. Exatamente. E aí você está falando também com instituições como o CEDO. Exato, CEDO, Projeto Legal, CEFEC, Casa dos Sonhos, LEC, são projetos necessários dentro desse contexto de vulnerabilidade que tentam levar o acesso à educação, à cultura e ao lazer, que era um dever do poder público, mas infelizmente é ineficaz, né? Na verdade, a gente não vê, não observa. É só uma coisa mais limitada, é algo que a própria comunidade tem que correr atrás, né? A gente lida muito com, por exemplo, se a gente quer fazer alguma atividade cultural no bairro, a gente vai à secretaria solicitar algum apoio, a gente não tem. E aí cabe à comunidade se unir, tentar ver como é que faz com os comerciantes locais, tentar ver como é que faz com algum apoiador para conseguir realizar. Então, falta de fato esse acesso à cultura, a lazer, por meio do poder público, e se não for os próprios líderes comunitários, a própria comunidade que se una e tome a frente, não existe. Tá gostando desse episódio?
Agora ele pode ficar ainda melhor se você assistir no conforto de um estofado JDS. Escaneie esse código, tenha acesso ao nosso catálogo completo e escolha o seu novo sofá. Entendo. E como as formações comunitárias podem ajudar a enfrentar desafios sociais, como a violência, a falta de oportunidades? Se bem que você já explicou, né, um pouco mais sobre isso, mas assim, de que forma esses projetos eles são importantes no combate à violência? Quando a gente está num contexto de vulnerabilidade social, essas questões de violência, tráfico de drogas, eles são mais existentes. Porque não se tem oportunidade para a juventude. E aí o que é que a juventude vai fazer? Vai para a rua, a juventude, infelizmente, vai assaltar, vai roubar, vai traficar para poder ter recursos para dentro de casa, para poder comprar algo para si. Então, quando esses projetos que estão inseridos, por exemplo, facilitam a capacitação profissional, como é o caso do Me Leva, lá do CEDOR, que pega adolescentes e jovens, profissionaliza, encaminha para o mercado de trabalho, esses adolescentes, esses jovens, eles saem desse contexto de pobreza e tendem a estudar, e tendem a procurar outras formas de vida, né? Então, nós vivemos em uma comunidade que é uma das principais em questão de prisões, né, por tráfico de drogas. E por quê? Porque é uma comunidade que não tem saneamento, que não tem infraestrutura, que as escolas são precarizadas, que não tem acesso à saúde, a cultura nem se fala. Então, o que é que, infelizmente, a juventude e as pessoas mais vulneráveis vão fazer? Vão entrar para a vida do crime, infelizmente, não têm acesso à educação. As meninas engravidam na adolescência, saem das escolas, tendem a, infelizmente, depender de benefício social, e aí não se profissionalizam, têm muitos filhos. Então, é um sistema, é uma estrutura de pobreza que, infelizmente, faz com que as comunidades mais vulneráveis, elas tendem a continuar nessa mesma situação de vulnerabilidade. Então, a partir do momento que esses projetos adentram nesses espaços e tentam fazer essa transformação social por meio da educação, né, fazendo com que jovens se profissionalizem, saiam daquela realidade, a gente tende a melhorar todo o entorno. E aí a violência tende a cair, a gente consegue avançar em política pública quando a comunidade se une e vai reivindicar, porque os projetos, principalmente o CEDOR, ele promove esse protagonismo das comunidades, ele promove esse protagonismo das pessoas, criam novas lideranças, convidam a juventude para saber quais são os seus direitos, como cobrar, como fazer uma denúncia no Ministério Público, como fazer um ofício para encaminhamento de uma luz no poste, um calçamento na rua. Então, esses projetos, eles potencializam esse protagonismo da comunidade, tendem a facilitar com que os jovens tenham essa capacitação e todo o entorno muda. Em Marcos Moura, para você ter noção, o Cefec, por exemplo, que é uma das principais e primeiras instituições inseridas dentro do Marcos Moura, tem 17 anos. Antes do Cefec chegar, a gente via chacinas no bairro acontecer. Era um bairro que passava na TV, em programas policiais todos os dias. A saudosa irmã Antonieta, quando chegou e foi visitar o espaço lá do Cefec, mataram 4 na esquina no mesmo dia. Então, eram situações de violência. Então, hoje a gente tem o Cefec de um lado, tem um projeto legal de outro, e a violência na comunidade caiu drasticamente, né? A gente tem, infelizmente, ainda a ocorrência de prisões por tráfico de drogas, mas a questão de homicídios acabou, a gente pode andar na rua sem receio. Então, para você ver o impacto que é esses projetos dentro de comunidades vulneráveis, o que é que ele pode fazer com a juventude, né, que não tinha perspectiva de melhora, a gente via jovens nas esquinas, enfim. Então, quando a gente tem essa formação social dentro das comunidades, inclusive promovido por projeto social, a realidade da comunidade ela muda de certa forma e a gente consegue avançar na melhoria da vida da juventude, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, enfim, a gente começa a avançar. E aí, se a gente tivesse um apoio do poder público aliado a essas instituições do terceiro setor, a gente conseguiria avançar muito mais. E esse é o desafio do cotidiano da gente. Quais são os benefícios a longo prazo que uma comunidade pode alcançar ao investir em formações coletivas e atividades de capacitação? Como estão esses investimentos na capacitação
principalmente profissional, se há na comunidade como Marcos Moura e entre outras que você atua? Eu acredito que a longo prazo, quando a gente empodera, quando a gente capacita, a gente tende a ter pessoas mais conscientes na comunidade em compreender os próprios direitos, em buscar os próprios direitos e a não ficar refém, né, de pessoas que venham apenas utilizar a comunidade, por exemplo, para ganhar uma eleição. Então, quando a longo prazo a gente exercita esse empoderamento das pessoas, esse pertencimento das pessoas, essa formação de consciência, melhora a educação, capacita a juventude, a gente tende a avançar e não aceitar o mínimo. Porque por muitos anos, né, as comunidades, principalmente mais vulneráveis, elas apenas esperam o mínimo e são inertes, né? Acabam não fazendo a luta popular existir porque desacreditam de tudo e nem sequer sabem lutar de fato pelo que é de direito delas. Então, a longo prazo é isso, é ter comunidades conscientes, é saber que a juventude está trabalhando, está se formando, está trazendo também melhorias para suas famílias, desenvolvendo, né, o seu financeiro, a sua renda familiar. Então, a longo prazo é isso, é a gente conseguir melhorar a vida comunitária, conseguir levar consciência, educação para essa comunidade e ver que a juventude não está indo apenas para o crime, mas está se formando para poder ajudar suas famílias, ajudar a si mesmos e se tornarem pessoas de direito. Né? Pessoas que vão estar dentro da comunidade, que vão estar fortalecendo o comércio local, que vai estar lutando por seus direitos. Então, a longo prazo é isso, é melhorar realmente a vida comunitária, levar consciência e fazer com que a comunidade ela se empodere e busque por seus direitos. Gabi, a tua fala me fez lembrar muito uma dançarina, uma artista que se fez a vida toda na França, que ela dizia, que é Josephine Baker, e ela dizia, lutem pelas pequenas coisas, para que não tirem de vocês as grandes. Então você é um exemplo disso, né? De uma mulher guerreira que está aí nessa luta pela comunidade, pelo mundo melhor, pelo Brasil melhor. Eu quero agradecer sua presença aqui, né, no Santa Rita TV, no Tema em Foco, né, agradecer a escolha de Rafael. Eu só tinha lhe visto em alguns vídeos, mas é um prazer imenso tê-la aqui, ouvir você, e acredito que todos que estejam aí do outro lado, que viu a sua apresentação, que tenha consciência disso, e busque muito mais lutar pelas pequenas coisas e conquistar as grandes coisas. Eu que agradeço, né? Porque eu falo muito que a cabeça pensa onde os nossos pés pisam, né? E a gente precisa pensar no pequeno para fazer o grande. Então, continuo nessa luta, né, para tentar melhorar um pouco da minha comunidade, tentar fazer com que a transformação ela realmente seja realidade. E agradeço o convite de vocês e estamos juntos. Obrigado. Eu que agradeço.